Chegou a hora da gente começar a se despedir dos nossos amados ladrões de La Casa de Papel. O volume 1 da última parte de La Casa de Papel chegou na Netflix e é sobre ele que a gente vai comentar agora. Olá a todos, como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A moto passando. Estavam sentindo falta da moto, né? Tô sabendo. La Casa de Papel é uma série latina da Netflix de muito sucesso. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tem vídeo aí falando sobre como surgiu, como que essa série chegou até a Netflix. Tem vídeo também falando da parte 4 que eu fiz ano passado, então se você não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui no card e na descrição do vídeo pra você poder ir lá assistir. E agora em setembro a gente pôde... Agora é o avião passando. Agora em setembro a gente pode conferir a primeira parte da última temporada de La Casa de Papel, que assim, tá só Jesus na causa, como sempre. E eu já vou deixar agora então um alerta de spoiler do final da parte 4, né, da quarta temporada de La Casa de Papel, que se você não assistiu, a partir de agora então nós vamos ter spoiler da parte 4. Então se você assistiu, você assiste meus outros vídeos falando da parte 4, aí você volta nesse aqui pra gente falar da parte 5. Nessa quinta e última parte aí de La Casa de Papel, a gente pode começar a acompanhar então o que aconteceu com o professor, já que a inspetora Sierra descobriu o esconderijo dele, né, e encurralou ele lá dentro. E aí a gente vê também isso do professor ter sido descoberto pela Sierra, o que causou nas pessoas dentro do banco, né, nos nossos assaltantes aí dentro do banco. Porque todos os planos... Tá uma passação de avião hoje, ó, agora, nesse exato momento, impressionante. Vou até beber uma água. E aí, então, voltando ao que eu tava falando antes do avião passar. A gente pode começar, então, a ver também como que isso do professor ter sido descoberto pela Sierra, né, onde é o esconderijo de tudo. Como que isso também tá afetando os nossos queridos assaltantes dentro do banco, até porque... Todos os planos, né, o último assalto, inclusive, ele funciona muito bem, porque tem o professor do lado de fora ajudando eles, dando as dicas, falando o que tá acontecendo, né, do lado de fora. Então, tem o professor aí no comando. Então, pra tudo, eles meio que tinham uma saída, eles tinham um plano, mas e agora? O que eles vão ter que fazer agora que eles não têm um plano? Já que, vamos falar assim, não tava no plano o professor ser descoberto pela Sierra. Nossa, gente, tá complicado gravar esse vídeo, viu? Eu tava gravando o vídeo até agora, tá uma maravilha, mas agora tá até uma bagunça na rua, tá? Uma das coisas que me agradou bastante nessa parte 5 foi que a história, ela parece que ela tá andando mais rápido do que tava na parte 4. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso, se eu cheguei a comentar isso no meu vídeo falando sobre a parte 4. Mas na parte 4, eu ficava muito com a sensação de que a gente assistia muito, mas vamos falar assim, a história não andava. Até assim, a gente teve, né, a Nairobi, que a Nairobi, ela ficou machucada, depois ela ficou lá de refém do Gandia, até o momento em que o Gandia matou ela. E eu achei que ficou, vamos falar assim, muito sofrimento em cima dela durante a temporada inteira. A gente ficou muitos episódios vendo ela lá no sofrimento, ela ainda refém do Gandia e eles tentando arranjar uma maneira de negociar com ele pra soltar ela, enfim. Então a maioria dos episódios ficou tudo nisso e a história não andava. Claro que sim, a morte da Nairobi foi uma morte bem chocante, porque ela também era uma personagem muito querida pelos fãs, então foi uma morte que chocou muito os fãs, então tem um entendimento do porquê que demorou tanto, né, pra eles chegarem até a morte dela. Mas mesmo assim eu achei que demorou muito, sabe? Eu não achava necessário ficar prolongando isso em tantos episódios como eles fizeram. Então nessa parte 5 eles meio que aceleraram mais as coisas acontecem mais rápido. Todo episódio tem aquele pico de adrenalina, que tem aquela correria e tiroteio e bomba e explode tudo, que é justamente os momentos que a gente gosta. Então por enquanto, disso tudo que eu acabei de falar pra vocês, né, de questão aí, assim, de desenvolvimento da história, das coisas acontecerem rápido ou não, essa parte 5 foi muito bem. Essa parte 5, assim, né, esses 5 episódios que a gente assistiu até agora foram muito bem.
Cenas de ação ficaram muito boas, elas foram muito bem feitas. Depois que o exército entra no banco, que é uma coisa que já estava um pouco previsível, né, pelo trailer, porque no trailer a gente já viu que o Tamayo tava tentando arranjar um jeito de colocar o exército lá dentro. Então a gente já esperava isso. Depois que o exército entra, assim, realmente vira uma guerra dentro do banco, que é uma coisa que eu acho que assim, já tava na hora de acontecer, ou a gente já devia estar esperando, até porque eles prometeram, né, no início do assalto, tudo, eles falaram que dessa vez eles iam roubar, ia ser em grande estilo e iria ser uma guerra, e agora definitivamente a gente tá vendo uma guerra. E assim, eu não chorei com o final, tá, dessa parte aí, desses episódios, porque assim, o povo também na internet não sabe segurar a língua, entendeu? Eu sempre acho que assim, gente, não tem problema você dar spoiler das coisas, mas espera, vamos falar assim, pelo menos uns 2 dias, até porque assim, essa parte 5 da Casa de Papel, ela foi lançada na sexta-feira, então custava as pessoas terem esperado pelo menos passar o final de semana que todo mundo iria assistir a série pra soltar as coisas na internet. Eu acho que não custava, tá? Essa é uma boa dica pra vocês. Espera pelo menos uns dias depois de vocês soltarem uns spoilers, porque muita gente não quer saber o que vai acontecendo, sabe? Quer assistir pra entender o que tá acontecendo. Enfim, como muita gente aí jogou os spoilers na internet, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Foi aí um final bonito, foi um final chocante e muito, muito triste, mas que eu vou comentar na parte com spoilers. Inclusive, falando aí de spoilers, a partir desse momento a gente vai ter spoilers, tá? Dessa parte 5 volume 1 da Casa de Papel, tá? Então, se você ainda não assistiu, vai assistir a temporada, né? Essa parte aí que saiu, que assim, tá maravilhoso. Tá bem do jeito que a gente gosta, com tiro e porrada e bomba pra tudo que é lado. Então vai lá, assiste. Quando você terminar, você volta aqui pra gente terminar de comentar aí sobre essa primeira parte do volume 5, ou enfim. Ah, gente, ó, vim aparecer, eu tava gravando um outro vídeo, mas resolvi aparecer aqui no meio pra falar pra vocês o seguinte. Na semana que vem nós vamos ter o meu especial de aniversário, assim como nós tivemos ano passado, né? Que é o especial do aniversário da Bea. E novamente nós vamos ter o Bea Responde, então você pode participar do vídeo. Além de você pode deixar nos comentários desse vídeo que você está assistindo a sua pergunta, o que você quer saber aí sobre mim. Coloca nos comentários, ou você pode também deixar lá nos comentários dessa foto aqui, que é a foto oficial avisando, né, sobre o aniversário da Bea. Então você pode deixar sua pergunta e o que você quer saber sobre mim, ou no comentário desse vídeo que você estiver assistindo, ou no comentário dessa foto que vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? E é isso, eu tô esperando a sua participação aí, mandando a sua pergunta, que semana que vem é semana de festa aqui nesse canal. Primeiramente, então, vamos lá. A gente já esperava que a Alicia fosse atirar no professor. Tá fazendo aí uma tortura com ele, né? Tá a tirar dele a verdade de por onde vai sair o ouro, né? Tentar descobrir como que são feitos o plano, né? Deles roubarem o banco, enfim. E finalmente a bolsa da Alicia estourou, gente. Finalmente a neném dela nasceu, porque assim, tava parecendo que ela tinha filha de chocadeira, né? Acho que eu falei isso no meu vídeo do ano passado. Tava parecendo a filha de chocadeira que não nascia nunca o filho dela. Então finalmente a filha dela nasceu, né? Que é a Vitória. Eu acho que a gente ainda vai ver ela ajudar eles a roubar o banco. A roubar o banco não, mas a pelo menos sair dali. Porque assim, agora ela tinha traído a polícia, né, se não me engano. E agora o Tamayo meio que incriminou ela, como se ela tivesse junto ela tivesse fazendo parte aí de todo esse povo aí, né, do professor, enfim. Eu acho que não tem muita saída, sabe? Porque eu não sei se ela vai conseguir provas pra provar a inocência dela, ou provar que ela não fazia parte do plano, que ela não tava junto com eles. Eu acho difícil. Então eu acho que ela pode acabar se aliando a eles e ajudando eles a sair do banco. Porque eu penso que assim, se ela fosse sair, né, agora que a neném dela nasceu, se ela fosse trair eles, fosse sair dali, eu acho que ela já tinha feito isso. Então assim, tenho a hipótese de que pode ser que ela ajude eles ainda, né, a sair do banco. Mas pra ter certeza temos que esperar aí, né, ver o que vai acontecer no volume 2. Eu fiquei bem feliz que a Estocolmo atirou no Arturo, porque assim, ninguém mais aguentava aquele homem, né. Eu acho que nem eles lá dentro, nem a gente aqui fora aguentava mais esse homem. Ele é muito chato, o personagem dele é muito, muito chato. O personagem dele chega uma hora que ele enche o saco.
Ao mesmo tempo, eu fiquei com dó da Estocolmo, porque ela começou aí a ter alucinações, porque foi a primeira pessoa em quem ela atirou, então a gente viu que ela não ficou bem, que ela ficou com alucinações, ela tá até drogada, né, no final dessa parte 1 ela tá até drogada. Inclusive, eu acho que isso vai ter consequências pra ela futuramente ali dentro do banco, no meio do assalto. Não sei, vamos falar assim, alguém jogar na cara dela que ela tava drogada, algo do tipo, sabe? Eu acho que isso ainda vai ter consequências pra ela. Mas ela ter acabado se drogando faz sentido ali com a personagem por causa do que ela tá passando, né? Do que aconteceu com ela ali naquele momento. E até essa questão aí dela tá drogada e tá tendo alucinações, eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Mas eu ainda acho que isso vai ter consequências pra ela ali durante esse roubo. Sei bastante deles contarem aí a história da Tóquio. Por mais que você vá assistir a temporada, essa parte, não sabendo de nada, não sabendo que ela vai morrer, conforme você vai vendo os episódios, você já começa a ligar isso, você já começa a ter uma ideia disso. Porque por ela ser a personagem que vai morrer, eles contaram muito bem a história dela, né? De como que era a vida dela, como ela chegou a assaltar os bancos, como que o professor encontrou ela, o porquê que ela foi escolhida pra estar ali junto com eles dentro do banco, né? Ser uma das peças principais pra esse assalto. Então a narrativa dela nessa parte realmente é a narrativa de uma personagem que vai morrer. Eu vi algumas teorias do pessoal falando que talvez a Tóquio não esteja morta. Eu vi algumas teorias diferentes. Então vi gente falando que isso tudo pode estar sendo alucinações de Estocolmo, já que ela tá bem doidona, né? Então pode estar sendo alucinações dela. E também vi muita gente falando que ela não morre porque ela que tá narrando a história. Mas eu acho assim, gente, eu não sei, tá? Sinceramente, se eu ia gostar ou não dela morrer. Eu acho que eu não ia gostar dela morrer. Eu não ia gostar que realmente declarassem lá que ela morreu. Mas eu acho que se colocassem que, tudo isso foi uma invenção da cabeça da Estocolmo, eu acho que eu não ia gostar. Não sei vocês, eu não ia gostar muito disso. Porque eu fico pensando que eles fazerem isso é a mesma coisa com que fizeram lá em Crepúsculo, né, no último filme. Que, nossa, teve aquela grande guerra, a batalha lá entre os Cullen com os Volturi, pra no final ser só uma visão da Alice. Eu penso que se eles fizerem isso de ser tudo imaginação da cabeça da Estocolmo porque ela tá doidona, vai ficar igual essa parte aí, né, essa grande luta que todo mundo queria ver do Crepúsculo, e acabou sendo uma grande mentira. Então eu não acho que ia ser uma história que agradaria o público. Mas pra gente ter certeza se ela morreu ou não, só em dezembro. A única coisa que eu não gostei dessa parte toda aí, né, dessa parte 1, desse volume 1, foi a história lá do Berlim com o filho dele. Eu acredito que o filho dele ainda vai aparecer, né, que o filho dele ainda vai ajudar eles a ou terminar de roubar o banco, né, conseguir sair de lá com o ouro, ou pelo menos ajudar eles a saírem do banco vivos. Mas eu não acho que eles precisavam ter contado toda essa história como foi contada. Até porque assim, né, gente, o Berlim já morreu. Eu tô ficando muito com a sensação de que eles querem ficar colocando o Berlim na série porque o Berlim, ele era um dos personagens mais queridos por todo mundo. Nunca foi o meu querido, nunca foi o meu preferido, tá? Mas ele era um dos personagens mais queridos por todo mundo. Então, às vezes eu fico com a sensação de que eles colocam o Berlim ali pra chamar público, né? Pra fazer marketing da temporada. De todo mundo ficar com a ideia, nossa, será que ele tá vivo? Ou por que ele tá na série, entendeu? Mas eu acho que o Berlim, ele não tá mais se encaixando na série, sabe? Eu acho que, vamos falar assim, precisa superar aí que ele morreu e morreu, minha gente. Não tem muito o que fazer e não tem mais sentido ficarem trazendo tanto ele pra série, sendo que ele é um personagem que não vai, vamos falar assim, não tá mais presente, né? Que já bateu as botas. Eu acho que o Berlim ainda vai voltar a aparecer, tá? Apesar de tudo isso aí que eu falei pra vocês, eu acho que ele ainda vai voltar a aparecer pra explicar o porquê que cada um deles foi escolhido pro assalto. Como a gente viu, né, ele falando lá da Tóquio, quando estão contando a história da Tóquio, a gente vê ele conversando lá com o professor, falando que ela é muito boa nisso e naquilo, então por isso que ela foi escolhida pra estar no assalto. Então eu acho que a gente vai ver ele ainda pra explicar todo esse arco de cada um dos personagens, dos personagens da primeira, lá do comecinho, né?
o Denver, o Helsinki, a Nairobi, eu esqueci o nome de quem mais tem. O Rio, pera que já é muita gente, eu esqueci o nome. Então essa galera toda aí, por que eles foram escolhidos? Acho que o Berlim ainda vai voltar a aparecer. Mas eu acho que, se não for pra isso, não tem mais motivo deles ficarem colocando o Berlim. O Berlim morreu e morreu, não precisa ficar contando mais tanto a história dele. Bom, gente, é isso. Eu gostei dessa parte, tá? Eu tava um pouco ansiosa. E tô mais ansiosa ainda pra parte 2, né? Tô num hype aí, quero muito que chegue logo. E se você é fã da La Casa de Papel e tá ansioso aí pra ver a parte 2, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque também vai ter vídeo aqui, nesse mesmo estilo que a gente teve metade sem spoiler e metade com spoiler. Vai ter vídeo aqui sobre o volume 2 quando estrear em dezembro. E antes disso, se você não assistiu os outros vídeos que eu tenho de La Casa de Papel, assiste, porque aqueles vídeos também estão muito bons, cheios de informações, muito legais. Então assiste que você não vai se arrepender. Eu vou deixar, tem aqui no card, e mais também vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? O link pra você poder ir lá assistir. E me contem também aqui nos comentários o que você achou desse volume 1 da parte 5 de La Casa de Papel, que eu tô sempre lendo os comentários de todos vocês. Então coloca pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, um beijo e até o próximo.